E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Já saiu as notas de vocês aí? Ô, professor, beleza? Tudo bem, e você? Bom, também. Não saiu ainda as notas, professor. Pelo menos o meu Ainda não. acesso, pelo menos o meu acesso parece que está aguardando o resultado. Não sei os demais. Estranho. Acho que era para ter saído segunda já. Esperar mais um pouco aí para ver se aparece mais alguém, daí eu já começo, pessoal. Bom, vou começar a passar aqui, senão a gente só se enrola. Então, hoje a gente começa aí oficialmente o segundo bimestre, né? Então, nosso segundo bimestre aí a gente vai começar a discussão a respeito aí dos materiais poliméricos, né? Vamos passar um pouquinho sobre questões relacionadas a propriedades, questões relacionadas aí a, aos tipos, né? Em relação aos polímeros, né? E depois a gente vai tratar em específico aí a respeito dos processamentos dos polímeros, né? Então, coloquei duas aulas aqui destinadas à parte de processamento de materiais poliméricos. Então, outra coisa importante a respeito dos polímeros que a gente vai tratar nesses aditivos, né? Muitas vezes mais aditivos é, para polímeros, né? Então, cada polímero aí apresenta uma gama muito grande de diferentes aditivos que são adicionados aí para facilitar processamento, para evitar propagação de chama ou algum outro efeito indesejado, né? Aí, na sequência, a gente vai falar a respeito dos materiais cerâmicos, né? Então, dos materiais cerâmicos, os processamentos, assim, eu vou falar mais a parte de propriedades e vou falar por cima em relação aos processamentos. Então, como o conteúdo da disciplina ele é muito É extenso, né? bruta e que tira as coisinhas. Então, como o conteúdo da disciplina ele é muito extenso, eu não vou conseguir abordar com vocês toda a parte de propriedades e processamento. Então, justamente para adiantar o conteúdo, né, eu coloquei aqui e vou distribuir para vocês alguns temas, né, relacionados aqui ao processamento de cerâmicas. Então, da mesma forma que a gente teve aquele seminário no primeiro bimestre, então no segundo bimestre a gente vai ter o mesmo esquema. Então, o seminário vai ser relacionado aqui a processamento de materiais cerâmicos. E, por fim, aqui a nossa atividade avaliativa. Então, a atividade avaliativa vai ser, se a gente continuar nessa modalidade aí do, sei lá, híbrido, digamos assim, a gente vai ter a avaliação nesse mesmo esquema que a gente fez a primeira, né? Então, metade ela vai ser no próprio sistema lá, vocês têm uma tentativa, múltipla escolha, terminou a prova, já sai com a nota. Então, aí a outra metade vai ser descritiva. Então, se a gente continuar nessa modalidade, vai ser dessa forma. Se não for, a gente vai fazer aí a prova no modelo tradicional. Aqui, só para mostrar, agora então eu tenho mais claro, né, para vocês aqui como que é a divisão das notas, né? Então, no primeiro bimestre aqui, vocês tiveram 4 desses 6 P's, então o valor que é estipulado, né, a instituição pede para a gente atribuir, né, seria 2 pontos relacionados a esse sistema 6P.
Então, para o segundo bimestre, o esquema vai ser o mesmo, porém, a gente vai ter um 6P a mais do que a gente teve aqui no nosso primeiro bimestre. Então, aqui a gente vai ter 5 6P. Aí mantém ainda o valor de 2 pontos. Aí teremos também uma lista de exercícios, o trabalho que vai ser relacionado ali ao seminário de processamento de materiais cerâmicos, né? Então, aí a nota vai ser constituída pela apresentação. Então, a nota na apresentação será individual de cada aluno, né? Então, todos têm que apresentar. E aqui o nosso trabalho escrito. Então, tá tudo isso aqui, todas essas siglas aqui, elas estão descritas aqui na aula que vai ser aplicada, a aula que vocês vão ter que mandar. E, por fim, a gente teria aqui a nossa prova 2. Então, que vai depender aí se voltar ou não às aulas, né? A gente vai fazer ou no sistema ou a gente faz aí no presencial. Alguma dúvida em relação aí ao sistema de avaliação, ao conteúdo? Sim? Não? Não? Então, beleza. Ó, então, aqui, para esse trabalho desse seminário aqui, eu vou precisar que vocês se organizem e se dividam em grupos de 4 integrantes. Então, serão 6 grupos com 4 integrantes. Então, eu vi ali pela lista de chamada, vai dar bem certinho. 6 grupos, 4 integrantes. Então, aí vai dar 3 apresentações nesse dia e 3 apresentações nesse dia. Então, peço para que para a próxima aula vocês já tenham aí mais ou menos essa divisão de grupos para me passar, beleza? Beleza, que é o vaca eterno, né? Então, ó, em relação ao que vocês terão como atividade para hoje. Então, quem já olhou lá no campus, eu coloquei diversos links aqui, né? Então, vocês têm aqui o link da aula, né? Então, seguindo o mesmo padrão, aqui o 6P da aula de hoje, que aqui está previsto aqui no plano de aula de vocês como 6P, se não me engano, é o 5, 6P5. Então, esse seria o 6P do dia 28/4. Então, seguindo aí a mesma dinâmica do que a gente já vinha aplicando, então, esse 6P aqui, ele vai estar disponível aí para vocês até a data do dia 5, né? Que seria nossa próxima aula. Tá. Então, só para ficar aí bem claro, espero que todos estejam prestando atenção, porque a gente está falando aí de como que eu vou avaliar vocês. Então, no primeiro bimestre, assim, alguns alunos fizeram esse 6P, não digo assim que foi só na turma de vocês, né? Porque eu tenho outras turmas, né? Então, assim, de uma forma geral, eu tive alunos que fizeram o 6P de uma forma adequada, né? Acompanhando a linha de raciocínio da aula, colocando as equações, colocando alguns desenhos, esquemas, justamente para, né, atingir o objetivo do 6P, que é fazer aí um material para auxiliar vocês no estudo, né? Então, esse 6P, então, nesse bimestre, eu vou cobrar um pouquinho mais aí em relação ao conteúdo que vocês colocarem nesse 6P. Eu digo isso porque teve alguns alunos que fizeram assim, baixaram esses slides, né, que eu deixo disponível para vocês, aí foram lá no título de cada slide, copiaram, colaram no arquivo do Word e mandaram para mim. Então, como eu não tinha nada, né, estipulado assim, que eu ia cobrar e realmente corrigir, assim, então
Eu acabei optando por só diminuir um pouquinho lá a nota, tirei 0,1 em cada tipo de atividade desse nível, né? Justamente também para não prejudicar vocês na nota. Então, a partir então desse bimestre, então a partir desse 6P, do segundo bimestre, né, primeiro que a gente está tendo, eu farei uma correção realmente de cada 6P. Espero que vocês façam ele de uma forma aí com maior qualidade, né? Então, pega o caderno, pode, não precisa, uma coisa que eu quero que fique claro é que não precisa vocês fazerem naquele modelo lá do 6P, então, vai ser uma coisa assim individual de vocês, pode ser assim as anotações de aula mesmo que vocês fizerem no caderno, numa folha, enfim. A única coisa que eu peço é que vocês tentem caprichar um pouquinho mais. Aí o pessoal que não sei se na turma de vocês teve algum caso como esse, eu não me recordo agora, mas o pessoal que a carapuça serviu, digamos assim, saibam que né, se vocês repetirem essa forma de envio do arquivo, né, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aí dos títulos de cada slide, é um absurdo aí para uma pessoa que está querendo fazer um curso de engenharia. Então, se eu tiver o recebimento de alguma atividade assim, eu vou dar nota zero. Aqui, então, além né, do link da aula e atividade que vocês têm para fazer, então, segue aqui um capítulo de um livro. Então, esse livro também aí é da parte de ciência dos materiais, então, seria um capítulo aí voltado para a parte de polímeros, né? Então, seria assim um complemento em relação ao que vocês vão ter hoje na aula e também em relação aí a bibliografia que eu já passei para vocês, que seria, né, o Callister lá, que realmente é um assim dos livros de ciências dos materiais, ele é o livro assim que apresenta uma melhor didática dessa parte aqui de propriedades. Alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei? Do 6P, de como que eu vou avaliar? Tranquilo? Professor, Pode falar. falou ali sobre o formato, né, que você não vai cobrar nenhum modelo. Então, no caso, a gente pode mandar para você as anotações que a gente fizer durante a aula? Isso. Ó, a minha ideia é justamente facilitar para vocês também. Aquele modelo lá, eu acho que seria uma coisa assim para fazer no pós-aula, se a gente tivesse aí o presencial funcionando, né? Então, vocês, é, talvez a ideia fosse relembrar a aula, né? E tornar isso através de um esquema assim mental ali. Porém, eu acho que é mais importante anotando, seja, enfim, podem usar o modelo se quiser, manter no modelo, mas eu não vou cobrar que vocês usem o modelo. Se vocês vão assistir na aula e anotando no caderno, para mim podem mandar a foto do caderno que vai estar contando como 6P melhor do que um 6P que mandaram aí copiando e colando o título de cada slide, né? Mas não vai ser descontado nota por modelo, então? Não, não vai ser descontado nota em função do modelo. Para mim, o É. que vai importar vai ser realmente o conteúdo que você abordar aí no 6P. Não assim, não é realmente um negócio para encher linguiça, é uma atividade que é, digamos assim, mostrando que vocês estão acompanhando aí a aula, para não chegar, né, mais para frente e não ter esse controle de que vocês acompanharam as aulas e tentaram estudar, né? Por mais que a gente esteja nessa limitação aí por causa dessa pandemia aí. Então, realmente só assim que eu vou cobrar, né, em termos de conteúdo, não em termos de formato, beleza? Então, beleza. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ó, então, Professor, professor, pode falar. só só para conferir, por anotações de aula, por exemplo, que você está falando, por exemplo, a gente vai estar fazendo um negócio de polímero agora. Por exemplo, eu vou colocar aqui polímero lá tal,
E eu vou tipo, seguindo o que está no slide, eu vou colocando no meu caderno, por exemplo, daí eu pode mandar isso mesmo, né? Isso, aham, perfeito. É que assim, ó, eu só fiquei um pouco, né, indignado, assim, porque o aluno realmente, assim, não foi só um. Foi isso que me deixa mais indignado ainda. Foram vários alunos que pegaram o slide, deram um Ctrl+C dos títulos dos slides e mandaram para mim na forma do 6P. Então, é, sei lá, para mim realmente não sei nem como descrever o nível do aluno que faz uma coisa assim. É muita preguiça, assim, mas então, para mim, não importa o modelo. Você pode escrever no caderno suas anotações, tirar foto disso, exportar lá como PDF e mandar para mim. Beleza? Beleza. Valeu. Então, se mais ninguém tiver alguma dúvida, eu começo então a parte de polímeros. Mais alguém ficou com dúvida, pessoal? Beleza. Então, deixa eu mudar aqui para o slide. Bom, então a gente vai dar uma relembrada ainda um pouco aí por cima do que eu passei para vocês em sala de aula, né? Então, a gente tinha passado lá, relembrando da parte de CM, então na classificação dos materiais lá em é, cerâmicas, metais e polímeros, né? Daí tinha lá como adição, né? Digamos assim, é, a classe dos materiais compósitos, né? E por fim, os materiais avançados. Então, os polímeros, quando a gente discutiu a respeito deles, a classificação deles é baseada nas ligações, né, nas características dos átomos, né, a gente tinha visto que ele era constituído basicamente por elementos orgânicos, né, que seria basicamente carbono e hidrogênio. Então, a gente pode ter alguns com cloro, enfim, podem existir elementos adicionais, né? Porém, assim, de uma forma mais geral, ele é constituído basicamente por carbono e hidrogênio, e isso, né, relaciona aí a característica dele ser um material essencialmente orgânico, né? A palavra, né, que é o nome aí dessa classe de materiais, né? Então, vem justamente dessa origem aqui, né? Então, muitas, né, unidades de repetição. Então, aqui um exemplo, né, que seria do polipropileno, né? Então, lembrando lá da nomenclatura, né? Então, aqui met, et, 3 carbonos, prop, né? Aí, como só tem, ele, na verdade, ele é de origem de uma ligação dupla, né? Então, o mero dele tem uma ligação dupla. Aqui está mostrada essa ligação aberta, né? Então, o polipropileno, então o en vem justamente dessa ligação dupla e o O é indicando que é um hidrocarboneto, portanto, só tem carbono e hidrogênio na sua molécula, né? Então, aí o que a gente viu? Então ele é um polímero, então muitas unidades repetidas, ele é constituído basicamente por ligações covalentes, né? Então, a ligação covalente, ela tem essa característica de direcionalidade, né? Então, eu expliquei para vocês na aula que estava relacionado aqui com o tipo, né, dos subníveis, né? Então, o carbono, ele termina no subnível do tipo P. Então, o subnível do tipo P, ele não é igual ao subnível do tipo S, que era característico lá das ligações metálicas, né? Então, uma ligação metálica, aonde você encostar um átomo no subnível S, ele vai estar tocando aí na camada mais externa, né? Possibilitando que seja formada a ligação metálica. O que não é verdade aqui no caso de uma ligação do tipo P, né, com o subnível tipo P, que é característico aqui das ligações covalentes, né? Então, isso gera essa direcionalidade.
Então, já em função da direcionalidade das ligações, a gente tem que o polímero, né? Então, aí na reação que vai constituir o polímero, ele vai crescer, formando aí, de certa forma, né, numa região, digamos assim, uma tendência linear, né? Então, uma tendência, pelo menos, mais ou menos linear. Então, ele vai crescer muito mais em uma direção do que em direções aqui perpendiculares à cadeia principal, né? Então, isso vai gerar aí justamente a característica, né, de consistir, esse material consistir aí de macromoléculas, né, que são constituídas por cadeias muito longas, né? Então, as cadeias, a gente tinha visto lá que elas podem ser lineares, né, como esse caso aqui, então elas só crescem em um único eixo, né? Aqui elas podem ser do tipo ramificadas, né? Então, isso tudo vai estar relacionado com o quê? Vai estar relacionado com o tipo de unidade, né, que o polímero é constituído. Então, vai depender de onde você tem sítios reativos, né? Então, por exemplo, esse daqui, ele só tem um sítio reativo nesses dois carbonos aqui. Então, esse tipo de polímero, normalmente, né, esse tipo de mero, né, perdão, ele vai constituir aí um polímero normalmente com essa característica linear. Agora, se você conseguir, por exemplo, introduzir um sítio reativo nesse carbono aqui, tirando um hidrogênio, então existem alguns materiais, né, que vocês adicionam durante a reação de polimerização, que eles podem gerar sítios reativos em pontos específicos, né? E isso pode, por exemplo, fazer lá um polímero do tipo polipropileno com uma menor densidade, que seria aqui polímeros com essas cadeias ramificadas, por exemplo. Aí o outro tipo seria os polímeros com ligações cruzadas, né? E os polímeros em rede. Então, vai tudo depender do tipo de mero, né? E do tipo de reação que você submete os meros, né, para produzir aí o seu produto final, né, que vai ser um polímero diferente, é, dependendo da reação que você submeteu os meros aí. Então, outra característica que a gente também discutiu é justamente em relação aí à cristalinidade do material polimérico, né? Então, as cadeias elas podem se apresentar de forma completamente aleatória, né? Então, quando você não tem nenhuma organização das moléculas, né, no interior do volume de material, esse material ele é dito amorfo. Os materiais amorfos, né, eles apresentam aí algum grau de transparência, assim. Então, por exemplo, o material que é mais comum de trabalhar e de você conseguir ver aí no cotidiano seria o acrílico, né? Então, o acrílico é um tipo de polímero que é o, o amorfo, né? Então, polímeros semicristalinos. Então, o que acontece nos semicristalinos? Em algumas regiões, no interior da massa polimérica, né, você tem que as cadeias elas se tornam alinhadas, e isso gera aí a cristalinidade dos materiais poliméricos. Então, existem, assim como nos metais, existem as chamadas redes cristalinas de polímeros, mas elas são umas assim redes mais complexas e por isso a gente não vai abordar. Então elas assim só para vocês terem ideia, elas tomam como base, por exemplo, a estrutura cristalina de um material metálico, porém em um ponto de rede, naqueles, por exemplo, um CFC lá. Então, você teria que em um ponto da rede CFC, você teria mais de um átomo ocupando a posição desse ponto na rede. Então, ela torna-se uma estrutura assim bem mais complexa do que no caso de um material metálico, mas ela tem sim uma organização aí cristalina. Por isso, né, você diz que ele é semicristalino. Então, por mais que você tenha as regiões amorfas, né,
Então, ele vai ter uma porcentagem de cristalinidade, não vai ser aí 100% cristalino. Então, essa situação aqui, né, um polímero 100% cristalino, é algo assim, digamos assim, virtual, digamos, porque é muito difícil de você conseguir um material com essa configuração 100% cristalina, e no caso de polímeros, pelo menos até hoje, eu só conheci assim o, o PIC, que é um polímero assim que é muito caro, com uma densidade muito alta, cristalinidade assim acima de 99, sei lá, 5%, mas não chega a ser um polímero 100% cristalino. Então isso aqui eu acho que é algo assim atualmente que não existe. Então um polímero 100% cristalino. Então, aqui, para mostrar para vocês, então, isso daqui, como que ela aparece no microscópio, né? Então, ele aparece aqui na forma dessas chamadas cruzes de Malta, né? Que forma-se durante aí o resfriamento do material polimérico. Até lembra, assim, um pouco a estrutura de grãos, né? Dos materiais metálicos. Então, em relação aí à origem, né? Então, da onde vêm os materiais poliméricos, você pode ter materiais poliméricos de origem natural, né? Como exemplo aqui, a borracha natural. Você tem os semissintéticos, que, por exemplo, você pegaria a borracha natural e faz um processo de vulcanização na borracha natural. Então, a ideia é assim, que você tem o mero tem uma origem natural e ele é submetido a algum processo, nesse caso aqui, a vulcanização, né? E se torna aí um material polimérico semissintético. Então, seria você pegar um polímero natural, submeter ele a algum processo químico e tornar esse polímero natural, aí ele vai ser dito a partir de então um semissintético. E, por fim, aqui os materiais mais comuns, né, entre os materiais poliméricos, que seriam os materiais sintéticos, né, que tem aí a origem, né, a partir lá do petróleo. Então, a grande maioria dos materiais poliméricos que são utilizados aí na engenharia, ela tem origem sintética, né? Então, são lá os polietilenos, polipropileno, policarbonato, poliestireno, que é o acrílico, o PBT, que é usado muito aí no interior de carros, enfim. Então, a grande maioria dos materiais poliméricos utilizados na engenharia tem a sua origem sintética, né? Então, como que eles vêm? Assim, eu vou explicar basicamente o processo por cima, né? Então, o petróleo, ele é extraído lá da natureza, né? E ele é submetido aqui a um processo de destilação fracionada, ou também chamada como craqueamento. Então, para quem quiser entender um pouco melhor esse processo aqui, eu coloquei um videozinho lá na aula de hoje, lá nos links da aula de hoje. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tem lá um videozinho curto em relação a esse processo. Então, o que basicamente a gente tem, né? O petróleo, ele vai ser, né, através daquele processo, ele vai ser dividido, né, em várias frações aqui. E uma dessas frações, né, que é a origem da grande maioria dos polímeros aí sintéticos, é o nafta. Então, o nafta, ele gera aí diversos meros, né, que são a origem de diversos materiais poliméricos que a gente tem, né, na engenharia. Então, a maior parte provém desse produto aqui, do petróleo. Então, o que acontece? Então, a gente obtém lá os precursores poliméricos, né, a partir do nafta. Esses precursores, eles são aí submetidos, então, a reações de poliadição ou policondensação, então, que são as reações de polimerização. Então, as reações de polimerização a gente tem basicamente dois tipos, né? Então, seria a poliadição. Então, a diferença entre as duas é que na policondensação você tem aí
subprodutos sendo formados durante o processo de reação, né? E, por fim, né, desse ciclo aqui, você vai gerar, então, os polímeros finais aí, que são utilizados para as diversas aí finalidades possíveis na engenharia. Então, aqui eu coloquei um esquema do etileno, né? Então, aqui a gente teria, imaginando que teríamos N dessas moléculas de etileno, né? Então, na reação de polimerização, nesse caso é uma poliadição, então é colocado um catalisador aqui no meio, né? Então, o etileno, ele é um gás, então é colocado um catalisador nesse meio gasoso lá, e com as condições adequadas aí de temperatura e pressão nesse meio, então, nesse reator aí que vai gerar o polietileno, então é rompida essa ligação dupla, gerando sítios reativos, né? Então, isso daqui vai aí permitir que o polímero cresça aí nas duas direções, então gerando aí uma cadeia que vai ser do tipo linear. Então, mais ou menos essa ideia aqui. Então, você gerou aqui, ao quebrar essa ligação dupla, dois sítios reativos, e eles vão aí gerando uma reação em cadeia, né? Que ao chegar perto, digamos assim, de outro etileno, eles vão romper essa ligação e aí sucessivamente. Então, esse sítio reativo vai passando aí de cadeia em cadeia até acabar o número N aí de meros etileno. Então, pensando na dinâmica desse processo aqui, então a gente teria lá que diversos sítios reativos desse tipo aqui estariam sendo surgindo, né, no volume aí de material que está sendo polimerizado, e eles vão crescer, então, até, digamos assim, acabar o mero, né, que seria o etileno gasoso, aí nesse caso dessa reação. Então, vão crescer cadeias maiores, né, e cadeias menores. Então, isso daí é tudo relacionado aí ao controle de processo químico, né, e gera uma certa distribuição de tamanhos, né, em função aqui, por exemplo, da frequência, né? Então aqui seria em relação ao número de moléculas que apresenta esse tamanho molecular. E aqui a gente teria uma outra abordagem que seria em função do peso propriamente dito, né? Então, pensando nessas duas distribuições aqui, a gente tem dois parâmetros que são importantes quando você vai, por exemplo, escolher um material polimérico, que seriam aí as massas molares dos polímeros. Então, existe a massa molar numérica média. Então, a numérica média vai ser baseada nessa distribuição aqui. Então, como que ela é feita? Ela se baseia no número de moléculas que apresenta uma determinada massa molecular, ou determinado peso molecular. Aí, a gente também tem aqui a chamada massa molar ponderal média, que é o WI. Então, esse W aqui, ele vem lá do peso, né, em inglês, né, que é weight. Então, você tem que, isso daqui, essa distribuição aqui, é relacionada justamente ao peso, né, que você tem de moléculas em relação ao peso total nessa faixa de peso molecular. Então, aqui seria a massa de moléculas que apresentam entre 5 e 10 vezes 10 a menos, vezes 10 a terceira gramas por mol. Então, ela é baseada no peso das cadeias que estão nessa faixa aqui. Essa daqui é baseada no número de cadeias que estão nessa faixa aqui. Então, são dois parâmetros diferentes que, normalmente, quando você vai comprar um material polimérico, ele colocado lá na sua ficha técnica, né? Então, ambos os valores. Então, aqui você teria
a massa numérica média e a massa ponderal média. Aí, deixa eu só ver aqui se alguém está perguntando. Não, beleza. Ó, então, aqui a gente teria aí as duas massas molares relacionadas aí a materiais poliméricos. Então, além disso, a gente tem o chamado grau de polimerização. Então, o grau de polimerização ele pode ser obtido aqui em função da massa numérica média aqui, então essa massa aqui, dividida pela massa de cada unidade ali de repetição, ou seja, de cada mero, né? Então, basicamente esse grau de polimerização ele vai indicar o que para a gente? Ele vai indicar justamente esse número N aqui. Ele vai falar para a gente quantas unidades mero existem em cada cadeia, digamos assim. Claro que de uma forma média, né? Então, é algo assim que ele vai justamente ponderar em relação ao número de moléculas que tem em cada faixa aqui. Então, essa seria a ideia aqui do grau de polimerização. Ele vai mostrar o número de unidades mero em cada cadeia, aí seguindo essa distribuição de massa molar numérica média. Em relação a essa parte aqui, né, a gente pode utilizar essa distribuição aqui, que eu mostrei para vocês, para encontrar, por exemplo, né, o valor desses parâmetros aqui. Então, a massa molar numérica média, a massa molar ponderal média e o grau de polimerização, utilizando aqui as distribuições que eu mostrei como exemplo. Então, aqui tem um exemplo para vocês tentarem fazer. Então, esse exercício, qual que é a ideia? Deixa eu só... Então, só lembrando aí vocês, pessoal, então a aula vai acabar em 2 minutos. Então, quando acabar essa daqui, eu vou voltar no mesmo link aí para a gente continuar com o conteúdo. Senão a gente vai acabando acumulando demais o conteúdo e não vamos vencer aí todo o que a gente tem planejado para o bimestre. Então, se todo mundo colocou o nome lá no chat, daí eu vou fazer a chamada por esse chat aqui. Então, se todo mundo lembra de colocar seu nome lá. Deixa eu só mudar a câmera aqui que eu já mostro para vocês. Então, a ideia ali para a gente conseguir calcular aquelas massas, vocês vão ter que fazer basicamente isso aqui. Eu vou mostrar. Então, para a gente calcular lá a primeira massa, que seria a numérica Professor, média... você consegue deixar a tela cheia esse livro? Essa imagem? Deixa eu ver aqui. Ô, Tirar Juliano, o compartilhamento da tela. dá 2 cliques na imagem do professor que acho que ele aumenta. Deu boa? Na deu verdade, bom. dá para Obrigado, você doutor. aumentar essa telinha também, né? Mas aí acho que melhorou para vocês, né? Então, para a gente fazer o cálculo lá dessa massa numérica média, o que vocês vão ter que fazer? Então, pegando esse gráfico aqui, que é justamente o gráfico aí da massa em função do número de moléculas em cada fração molar, né? Então, vocês vão pegar aqui. Primeiro caso, a gente tem que de 5 a 10, né?
Só esperar mais um pouco aí o pessoal voltar e eu já começo de volta. Então, acho que a maioria já voltou aí. Vou continuar aqui o exercício. Então, a ideia é, então, para calcular a primeira massa lá, que seria a numérica média, a gente vai utilizar, então, esse primeiro gráfico aqui, que lá no exercício está sendo mostrado como gráfico da direita lá. Então, como que a gente vai proceder? Então, a gente vai pegar o primeiro intervalo aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas lá no exercício que eu digitalizei tem para vocês. Então, o primeiro intervalo, ele é de 5 a 10. Então, o que a gente vai fazer? Ó, então, vamos pegar a calculadora lá. 5 mais 10 divididos por 2. Esse seria o valor médio da massa, né? Nessa faixa que a gente está analisando aqui, ó, 5 a 10. Então, essa seria o primeiro valor, só voltando aqui para mostrar na equação para vocês. Então, seria o primeiro valor do MI. Então, a gente teria que esse 7,5 vezes 10 a terceira, né, que vai dar aí 7.500, seria o valor aqui do primeiro XI. Então, voltando para cá. Então, aí vocês fariam isso para as demais faixas, né? Então, soma 10 com 15, divide por 2. Soma 15 com 20, divide por 2. Então, isso vai dar para vocês a massa molecular média em cada um desses intervalos. Aí, o próximo passo seria, vocês vão precisar de uma reguinha. Então, pegando lá a distribuição, vocês vão ter que fazer a análise da escala. Então, ó, fazendo a medida aqui, a gente tem que esse primeiro, né, essa primeira barrinha aqui, ela dá um valor aqui de 9 milímetros. Se vocês analisarem aqui, até o 0,1, ele vai dar exatamente 18 milímetros. Então, 9 vai ser exatamente a metade. Então, como aqui a gente teria que na escala, ele é 0,1, então metade disso daqui vai ser lá o 0,05. Então, vou montar aqui para vocês uma tabelinha em função disso. No exercício 1, na letra A, o que ele quer saber é justamente a massa numérica média. Então, a gente vai utilizar aquele sistema que eu mostrei para vocês, então, de fazer a massa, encontrar a massa média, né? Então, a gente vai encontrar a massa no intervalo I e a gente vai determinar pela escala do gráfico qual que vai ser o valor do XI. Então, o primeiro que eu mostrei para vocês, ele daria lá o 7,5, né? Que vezes o 1000 que está na escala. Vou colocar aqui o gráfico na tela para vocês. Então, aqui mostrando o gráfico, né? Então, a gente estaria utilizando esse gráfico aqui. Então, aqui é o primeiro intervalo de 5 a 10, a média vai ser 7,5. Então, é o que eu coloquei aqui. Só que ele está vezes 10 a terceira, que é o 7.500, esse primeiro intervalo.
Aí vocês vão fazer essa mesma conta para os demais intervalos. Então, ou seja, que vai ser esse intervalo aqui, ó, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35, de 35 a 40. Então, fazendo essas continhas ali, a gente vai ter isso aqui, ó, 12.500, 17.500, 22.500, 27.500, 32.500 e 37.500. Então, a primeira parte da nossa tabelinha a gente já fez, que seria aqui o valor médio em cada uma dessas faixas aqui, né? Então, seria o valor no meio aqui, de cada uma das faixas. Agora, a gente vai analisar justamente em relação à escala aqui. Então, a gente vai olhar qual que é a altura disso aqui em milímetros, fazer uma regrinha de 3 aqui comparando com essa escala em Y. Então, fazendo isso, a gente tem que, por primeiro, ele dá exatamente a metade, 0,05. Aí o segundo dá 0,16, 0,22, 0,27. Aí já começa a cair o gráfico, né? Então, 0,20, 0,08 e 0,02 para esse último intervalo aqui. Voltando lá na equação, então, o que a gente tem aqui, ó? Então, a massa molecular numérica média vai ser igual ao valor do xi, né? Que seria justamente o que a gente encontrou aqui, que é a quantidade, né, numérica de cadeias que estão nessa faixa aqui, que apresenta esse valor médio de massa molar. Então, seria esse valor aqui. Então, ela é o somatório, né, DMI vezes o XI. Então, o que a gente vai fazer para encontrar o valor final? Vai ser aqui multiplicar essa coluna vezes essa vezes essa. Então, multiplicar isso aqui, né? Todas as linhas aqui. Professor, uma dúvida. O MI eu entendi que são as médias. O XI eu me perdi um pouco de explicação. Ele é a altura em milímetro das colunas? Não, ó. Vou mostrar de volta aqui. Deixa eu pegar no livro. Não, ou você falando já posso recapitular. O XI seria... Pode. Então, o XI, ele seria o número de cadeias que apresentam aquela massa, essa faixa aqui, ó, de massa. Então, é a fração do número de moléculas. Então, é relacionado ao número de moléculas total, né? Então, digamos assim, ó, digamos que esse polímero ele tem 1.000 cadeias. Aí 1.000 cadeias seria 100%, né? Desse 100%, 0,05 estaria nessa faixa aqui, entre 5 e 10 mil gramas por mol. Então, a gente vai encontrar aqui, ó. Então, vai precisar da régua lá. Então, medindo aqui, ele dá exatamente 9 milímetros. A primeira barrinha aqui, ó. Tá vendo que eu estou medindo essa altura da primeira barrinha aqui, ó. Não tá aparecendo, professor. Tá o slide na tela. Se você clicar na minha Pera aí. imagem, ele aumenta aí. Conseguiu? Achei aqui. Beleza. Então, você coloca a régua em cima da barrinha, né, de altura, né? Aí compara justamente com a escala do gráfico. Então, você mediu aqui
9 milímetros. 9 milímetros. Aí, na altura aqui, o 0,1 ele equivale a 18 milímetros. Então, o 9 você teria que vai ser exatamente a metade do 0,1, que é o primeiro valor aqui nessa escala, ó, mostrando no slide aqui, ó. Então, essa altura aqui, ó, da primeira barrinha dá 9 milímetros. Essa altura aqui dá 18 milímetros. Então, o xi dessa primeira barrinha aqui é justamente aqui o 0,05, que é metade dessa altura. Aí a gente faz a mesma coisa para a segunda barrinha. Então, a gente vai ter que a relação aqui vai ser 0,1 equivale a 18 milímetros. Aí, isso daqui vai dar outra medida. Então, vai ser x milímetros, faz a regrinha de 3 e vai encontrar qual que é o valor do segundo xi aqui. Entendeu? Tá, professor. Entendi, clareou um pouco. Então, encontra esses valores no gráfico, faz essas multiplicações aqui, aí com o valor que der a multiplicação, a gente vai somar todos os valores e somando esses. Pode falar. O 0,16 daí seria a mesma condição do 0,05? Ele é a metade de 0,32? Então, deixa eu botar aqui. 21, 5. O 0,016. 0,16. Então, a condição ela vai ser assim. Ó. 0,1 na escala do gráfico equivale a 18 milímetros medidos com a reguinha. Então, o primeiro caso ali, a gente teve que a gente não sabia o valor do xi, né? Então, vamos chamar ele de x1, que é esse valor aqui, ó. O x1 eu medi lá, ele deu 9 milímetros. Então, daí faz o quê? Faz a regrinha de 3 aqui. O x1 vai ser igual aqui o 0,1 vezes o 9 divididos pelo 18. Então, se vocês fizerem essa continha aqui, ela vai dar lá o 0,05. Ficou mais claro? Sim? Agora sim, professor, ficou mais claro. Beleza. Então, eu não passei a regrinha de 3, mas agora acho que esclareceu para vocês. Então, é só medir a altura, né, que você tem o x e relacionar aqui por essa 0,1 equivale a 18 milímetros. Então, aí você faz a tua medida e vai ser o valor aqui do x que vai estar nessa coluna aqui. Aí, então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, e somando todos os valores, tem que chegar nesse valor de 21.150. Então, essa seria aí como resolver este exercício aqui. Então, a segunda, a letra B, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir para a gente calcular o grau de polimerização. Então, como calcular o grau de polimerização? Então, o grau de polimerização é essa equaçãozinha aqui. Então, ele vai precisar do nosso Mn e a massa do mero, né? Então, aqui você já tem o valor do Mn, né? Então, eu sugiro que vocês tentem calcular esse exercício, né? Sozinhos aí depois. Eu vou colocar esse mesmo exercício na lista de exercícios de vocês. Então, quem não fizer agora vai ser obrigado a fazer na lista de exercícios. Então, se fizer já fica adiantado aí um exercício da lista de vocês. Então, fazer as medidas,
fazer aqui, encontrar os valores do x, né? Aqui encontra o valor médio, com esse valor médio, jogando nessa fórmula aqui, né, essa do grau de polimerização, ele vai sair a letra B. Então, a letra B vocês vão precisar calcular então, o valor da massa dessa cadeia aqui, né, desse mero. Então, já tem aqui os valores atômicos, né, em gramas por mol. É só multiplicar pela quantidade, né? Então, aqui, ó, carbono, então 12, são 2 carbonos, vai ser 2 vezes 12, mais, então o hidrogênio vale 1,01, são 1, 2, 3 hidrogênios, então 3,01 mais 12,01, mais aqui o valor do cloro, então o cloro vale 35, então só tem 1, é 1 vezes 35. Aí soma tudo isso, joga nessa fórmula aqui com o valor do MN que a gente calculou aqui e vocês têm o grau de polimerização. Para a letra B, vocês vão fazer... Pode falar. No grau de polarização, ele soma todas as massas ali? Você calcula todas as massas e soma todas e divide o MN? Isso, ó, ele é o valor do peso molecular disso aqui, ó. Então, é o valor do peso molecular aqui do cloreto de vinila. Então, seria o valor da massa disso aqui. Então, 2 carbonos, 3 hidrogênios e 1 cloro. Então, aqui tem os valores da massa de cada um, né? Então, 1 carbono tem esse peso aqui. 2 se multiplica por 2 esse valor. Aí Daí o eu vou somar hidrogênio, todas as massas. isso, multiplica, né, pelo número que tem na cadeia, soma e aí divide pelo o valor, né, do MN pelo valor dessa massa que vocês vão calcular. Beleza. Entendeu? Aí a letra C é igual à letra A, só que fazendo para esse gráfico aqui. Então, esse gráfico aqui, ele utiliza aqui a fração em peso, né? Então, a fração em peso estaria relacionada com a massa ponderal média, né? Então, ela é ponderal porque ela gera aqui um ponderamento, digamos assim, em função do peso, né? Então, a massa seria justamente o valor que é ponderado, digamos assim. Voltando para cá. Então, alguma dúvida mais nesse exercício, pessoal? Daí eu continuo para frente. Professor, só Pode falar. para... Então, a letra C ali que tem que fazer é igualzinho à letra A, do jeito de fazer dela. Isso, a letra C você vai ter que calcular aqui o nosso WI, que vai ser análogo ao nosso XI, né? Que eu calculei ali que vai ser em função dessa altura aqui. Então, você vai encontrar uma relação aqui entre, tipo, isso aqui, ó, esse 0,1 vai ser lá X milímetros, né? Então, vai medir com a régua e daí vai encontrar qual que é a altura de cada uma dessas barrinhas aqui e vai encontrar os valores do WI para cada um dos intervalos aqui, né? Que vai ser, acho que é os mesmos intervalos. São os mesmos intervalos que a gente calculou ali, então, que é o médio, né? Então, aqui 7,5, 12,5, 17, 22, 27, 32 e 37,5. Ficou claro? Aham. Obrigado. Beleza? Mais alguém ficou com alguma dúvida? Professor, não tem como se passar a resposta só para a gente ir fazendo, praticando e daí conferir para tirar a prova real? Se a gente chega a uma determinada resposta e fica na dúvida se está certo ou não, daí se estiver errado a gente tenta mapear o erro e exercita melhor. Eu vou... Na próxima aula eu passo a resposta para vocês. Pode ser? Beleza, valeu. Beleza? Daí eu tenho que terminar ele e daí eu faço para vocês. Ó, então, sugiro que vocês tentem fazer. Quem fizer vai estar adiantando aí já um exercício da lista de exercícios de vocês. Professor, uma dúvida só. Em Fala. relação assim,
Você colocou aí no exemplo o livro, né? E você tirou a medida, a tua escala em cima, na base de uma figura do livro. A gente teria que, no caso, imprimir essa apresentação para a gente poder ter a mesma escala? Imprimir ou medir, né? É que vai depender justamente da escala que você usar. Mas se você medir aí na tela, ele, pelo menos aqui no meu, ele dá a mesma coisa. Na minha tela aqui, ele deu como se fosse aquele 0,1, ele deu como se fosse quase, dependendo da resolução da tela, ele chega quase a 18 milímetros. Dá para usar essa mesma escala, então. Assim, se você imprimir, você vai usar a escala que você imprimiu. Ele, na teoria, ele deve dar a mesma coisa. Beleza? Tá, ok. Beleza. Então, continuando aqui, pessoal. Então, o que a gente vai abordar aqui em termos de propriedades e comportamento dos materiais poliméricos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais justamente relacionando as propriedades mecânicas aqui dos materiais poliméricos. Então, claro que eu vou abordar de uma forma assim superficial, não vou aprofundar muito, até porque não é o objetivo aí da disciplina que vocês saiam aí engenheiros de materiais, né? Então, eu vou passar de uma forma aí mais superficial, mas que dê para vocês uma ideia de como funciona, de como é o comportamento assim, em geral, do ponto de vista, então, de propriedades mecânicas, né, o comportamento mecânico, como que funciona, por exemplo, diferentes tipos de polímeros, né, que podem apresentar diferentes comportamentos, como que vai funcionar aí o processo de deformação, né, que, por exemplo, lá nos metais a gente tinha uma estrutura cristalina definida, tinha lá que o movimento da massa metálica, ele seria, digamos assim, ele absorvido, né, internamente lá na microestrutura pelo movimento das discordâncias, né? Então a gente vai ver como que é no ponto de vista microestrutural, como que é absorvido, por exemplo, a deformação no material polimérico, né? Então só para vocês entenderem como que é a dinâmica desse processo para um polímero. Então, ó, vou abordar também alguma coisa relacionada aqui ao comportamento térmico, seria lá associado justamente a propriedades que são importantes no processamento, né? Então, se algum dia vocês precisarem do conhecimento associado, né, a propriedades para processar um material polimérico, vocês terão pelo menos uma noção básica aí das propriedades que vocês têm que observar para, por exemplo, estabelecer a faixa de trabalho, né, para você processar um material polimérico. E, por fim, aqui, eu vou abordar um pouco associado ao comportamento reológico, né? Então, o comportamento reológico seria justamente as propriedades de fluxo, né? Então, o material polimérico, assim, digamos, uns aí 70% aí dos materiais poliméricos, eles são trabalhados aí na forma, digamos assim, semissólida, né? Então, acima da temperatura de transição vítrea deles. Então, eles têm um comportamento viscoso, né? Então, você tem uma determinada viscosidade e isso, né, esse tipo de comportamento do fluxo do material viscoso é estudado justamente pelas propriedades reológicas do material, né? Então, propriedades do fluxo normalmente estão aqui associadas aqui dentro da reologia. Então, eu acho que dentro da proposta da disciplina, essas três esses três conjuntos aqui de comportamento e propriedades vai dar para vocês uma boa noção a respeito aí dos materiais poliméricos. Então, eu vou começar aqui com as propriedades mecânicas, que digamos assim, entre os comportamentos é um dos mais comuns da gente estudar. Então, eu acho que é o mais fácil e também é o mais fácil de relacionar assim com a prática, né? Então, aqui eu mostro para vocês, são três
comportamentos mecânicos diferentes, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o comportamento que a gente pode relacionar com o material cerâmico, né? Então, é um comportamento estritamente frágil, né? Então, você não teria lá nenhuma deformação de 5%, né? Então, lembrando que o material é dito frágil se ele não deforma nem 0,5% de deformação. Aqui na letra B, a gente já teria, então, o comportamento de um material dúctil, né? Então, você tem que ele apresenta uma deformação elástica inicial, seguida aí de uma deformação plástica, né? E, por fim, a gente teria um material que apresenta uma rigidez muito baixa, né? Então, a gente pode relacionar como sendo, então, aí um tipo de material polimérico. Não vou falar que seria um comportamento geral de um polímero, né? Então, aqui a gente teria, então, três comportamentos bem distintos, né, do ponto de vista mecânico, né? Então, lembrando só que o comportamento mecânico, normalmente, ele é avaliado por ensaios, né? Então, o ensaio mais comum que a gente tem seria o ensaio de tração, né? Então, o ensaio de tração aqui é mostrado para diferentes tipos de materiais. Então, aqui eu coloquei para vocês que a letra A corresponderia ao material cerâmico, a letra B para um material metálico e a letra C, então, para um material com uma rigidez baixa, né? Que aí seria uma classe diferente de material polimérico. Então, essa seria uma das interpretações possíveis desse gráfico. Outra interpretação que a gente pode fazer é que justamente existem polímeros com diversos tipos de comportamentos, assim como a gente tem que o metal ele pode apresentar também diversos tipos de comportamentos. Então, aqui mesmo a gente poderia relacionar com o comportamento de diferentes tipos de metal. Sei lá, aqui um alumínio, um latão, alguma coisa bem maleável, né? Um material um pouco mais dúctil e por exemplo, um metal que foi encruado até um limite muito alto e se tornou frágil, por exemplo. Ou ele foi ensaiado em uma temperatura muito baixa e ficou frágil. Mas a interpretação relacionada, então, a materiais poliméricos, né, digamos assim, no estado natural deles, a gente pode observar aqui, então, três comportamentos também que podem ser associados a polímeros. Então, aqui, na letra A, seria a curva de um material, continua sendo um material frágil. Porém, existem, né, polímeros que são frágeis, né? Então, por exemplo, o polímeros normalmente que são em rede, né, eles apresentam, né, esse comportamento frágil aqui. Por exemplo, a gente tem o PBT, que é um polímero que é muito utilizado nessas peças rígidas em carros, né? Então você tem ele adicionado aí, normalmente é preto, né? Então ele tem o chamado negro de fumo como corante dele e como carga para aumentar a resistência mecânica. Então, esse tipo de material que tem aí em diversas peças no carro, né? Então, normalmente as peças rígidas que tem alguma estrutura metálica colocada, seja uma rosca, alguma coisa assim, são feitas desse polibutil terefitalato. Então, ele é um material que normalmente apresenta esse comportamento aqui. E é um material chamado de termofixo, né? Então, ele não, a temperatura não gera aí uma variação na viscosidade dele. Aqui a gente teria a grande aí, maioria dos materiais poliméricos está aí pelo menos os materiais poliméricos mais convencionais estaria nesse comportamento aqui do B. Então você tem uma ductilidade, né? Então ele apresenta uma deformação plástica aqui que é considerável, né? Por exemplo, comparado com um material metálico, né? Então, ele deforma-se muito mais do que um material metálico. Porém, os níveis de tensão que são necessários para causar essa deformação são bem menores, né? Então, normalmente são aí bem menores do que o material metálico. E aqui, por último, então, no C,
a gente teria o comportamento característico de uma borracha, um elástico, por exemplo. Então, são os nossos elastômeros. Então, você tem que, com baixas forças, né, baixos níveis de tensão, né, uma força baixa, você consegue causar aí grandes deformações. Então, é um comportamento aí, basicamente, a grosso modo, né, falando, seria dos elásticos, né? Então, de uma forma geral, você teria esse comportamento aqui. Então, esses seriam os 3 tipos de comportamentos básicos dos materiais poliméricos. Eles podem ser rígidos, a grande maioria é dúctil, apresenta esse comportamento aqui, e alguns podem apresentar o comportamento aqui dos elastômeros, né? Os famosos aí elásticos, né? Então, o que acontece com o corpo de prova que dá essa característica, né? Essa curva diferente em relação aí aos materiais metálicos, que normalmente apresentavam aquela barriga, não é para baixo, né? Normalmente aquela barrigada para cima aqui dos materiais metálicos. Então, esse comportamento aqui, ele é gerado aqui, então, no caso da curva tensão-deformação, então, aqui a gente tem o empescoçamento, da mesma forma lá que, então, partindo aqui, você teria aqui na tensão do escoamento, você começa aqui já o empescoçamento. Então, na nossa tensão máxima aqui, né? Então, você teria já o empescoçamento. Então, diferente de um material metálico, o empescoçamento ele surge e a seção ela vai diminuindo até que ela se rompe, né? Então, o empescoçamento ele vai se tornando aqui cada vez mais estrangulado, digamos assim, até o ponto que o material não resiste mais devido a essa seção menor e acaba se rompendo. No polímero, o que acontece é diferente. Então, a partir do empescoçamento, então a tensão ela diminui e o material, no lugar de se romper, ele começa a, digamos assim, estender o empescoçamento. Então, o empescoçamento ele se forma e ele vai aumentando de tamanho. Então, ele vai aumentando de tamanho até ele, digamos assim, ele compreender todo o limite do corpo de prova, né? Todo, assim, a área útil do corpo de prova, ela vai virar, digamos assim, um empescoçamento. A partir daí, de quando você acaba toda a área útil, né, que não tem como mais se prolongar aqui o empescoçamento, então daí sim ocorre a ruptura do corpo de prova, então no ponto lá final dessa curva. Então, esse comportamento, ele surge em função justamente da microestrutura do material polimérico, né? Então, imaginando aqui, ó, a gente teria lá um polímero semicristalino, né? Então, ele apresenta algumas regiões cristalinas, né? Aqui, no nosso início aqui da nossa curva tensão-deformação, então, ele estaria basicamente alinhando essas regiões que são amorfas, né? Então, basicamente, o primeiro estágio, né, seria aqui a deformação elástica, você tem somente o alinhamento das regiões amorfas no interior do material polimérico. Aí, quando essas regiões aqui amorfas, elas se tornam já mais ou menos alinhadas, então você vai chegar a um ponto que você não tem mais o que alinhar. Então, esse ponto seria a partir da onde começa a ocorrer aí o escoamento, né? Então, o escoamento começa a ocorrer quando você alinhou todas as partes aí, digamos assim, amorfas no interior do material polimérico cristalino. A partir desse ponto, o que vai acontecer? Então, essas regiões cristalinas, elas vão sofrer cisalhamento. Então, digamos aqui, essa região ela está ligada a umas cadeias que estão aqui, essas cadeias vão ser puxadas e em relação à outra parte aqui dessa região cristalina, ela sofre cisalhamento e vai se rompendo, como a gente pode ver do estágio 4 para o estágio 5, né? Então, essa região cristalina ela se rompe em diversos pedacinhos aqui. Então, aqui a gente já teria o nosso
aqui a nossa deformação plástica, né? Então, já ocorreria, então, a deformação plástica. Aí vai chegar um ponto que você, digamos assim, você já promoveu todo o cisalhamento dessas regiões e você vai precisar que elas se desprendam uma das outras, né? Então, ela vai, digamos assim, se alinhar ao máximo, né? Se alinhou ao máximo que ela aguentava. Então, chegou aqui. Aí, se alinhou ao máximo, ela vai sofrer justamente, digamos, o rompimento de uma porção cristalina em relação à outra. Então, aí você vai surgir aqui o nosso empescoçamento. Então, aqui você alinhou tudo, então você está lá no ponto máximo. Começou a romper as regiões cristalinas, então começou a acontecer isso daqui, a tensão ela diminui. A tensão diminuiu e isso daqui aconteceu, né? O empescoçamento. Então, e o empescoçamento ele vai se prolongar. Então, digamos assim, essa região aqui, ela se tornou mais rígida em relação ao restante do corpo de prova, né? Em relação a essa região onde empescoçou aqui o material, ele se tornou, como a gente viu aqui, ele se tornou mais alinhado e isso torna o material um pouco mais rígido. E esse fato de o material alinhado ser mais rígido do que o material aqui nessa condição inicial, então ele vai fazer com que justamente essa região aqui, né, essa região de empescoçamento, ela se estenda para todo o comprimento útil aqui do corpo de prova. Então, aqui a gente teria então essa situação que, né, começou a empescoçar, aí ele se tornou tão alinhado que, digamos assim, a resistência mecânica dele aumentou. Então, como a resistência mecânica dele aumentou, então ele começa a subir novamente aqui o valor de tensão necessário para continuar a deformação e vai se estendendo cada vez mais o empescoçamento ao longo da região útil do nosso corpo de prova. Então, essa seria mais ou menos a dinâmica aí do processo de deformação do material polimérico. Aí, chegando mais próximo do final do processo, digamos assim, de ensaio mecânico, o que vai acontecer? Então, imaginando que isso aqui, né, está acontecendo lá no corpo de prova. Então, as regiões das cadeias, elas se tornam alinhadas, né? Então, imaginando que você pegue lá um novelo de fio, né? Se você pegar um negócio todo desorganizado, né, ele vai ocupar um volume grande, né? Agora, se você organiza ele, né, e torna ele mais alinhado possível, é a mesma situação que vai acontecer no material polimérico. Então, imaginando que a gente alinhou, né, teria toda essa gambiarra aqui, ó, e a gente alinhou ela, tornando ela ocupando, né, ela vai passar a ocupar um volume menor de espaço, né? Então, é basicamente isso que acontece a ideia assim do rompimento dos polímeros. Então, você torna as cadeias alinhadas. Então, nessa região aqui, você teria que as cadeias é, elas se tornam alinhadas, né, formando vazios. Então, formam-se vazios aqui no interior do material polimérico. Então, depois aqui, logicamente, que a gente acabou de estender o empescoçamento ao longo da região útil do corpo de prova. Então, aí, a partir daqui, né, todo o alinhamento aconteceu, você torna ainda mais alinhado essas regiões aqui amorfas e isso surge no corpo de prova. Normalmente na região central, porque é onde você tem a maior tensão, né? E geram-se os vazios que são, eles coalescem, né, gerando uma trinca que vai gerar o rompimento do material. E é isso aí, pessoal. Alguma dúvida? A princípio não, da minha parte, professor. Não? A princípio não. Bom, então, a aula de hoje seria até aí, pessoal. Vocês